Oi, boa tarde. O governo do estado já disse que durante o combate à pandemia do novo coronavírus nos próximos meses deve gastar cerca de 250 milhões de reais. E no meio desse dinheiro estão os equipamentos que foram pedidos da China para os hospitais que vão ser referência nos tratamentos dos pacientes. Hoje de manhã, numa entrevista no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, o secretário de Saúde disse que o pico da doença em Mato Grosso deve ser agora, na primeira quinzena de abril até o início de maio. Sem dúvida, nós estamos trabalhando para ampliar a capacidade do Estado quando nós chegarmos no pico dessa epidemia. Espera que seja a partir da segunda quinzena de abril, início de maio. Para isso, no estado de Mato Grosso, as disponibilidades do governo do estado, somadas à do município de Cuiabá, do Hospital Júlio Miller, serão de mais de 200 leitos de UTI e mais de 600 leitos clínicos. Mas para reforçar mais ainda essa nossa capacidade, se for necessário, o governo do estado vai contratar leitos em hospitais privados, tanto leitos de UTI como leitos clínicos também. Entre as ações do estado está a construção de 200 leitos no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. A unidade vai ser a referência estadual para atendimento dos casos graves de coronavírus. Esses leitos devem ficar prontos até o dia 20 deste mês. Atualmente, o Metropolitano tem 60 para essa função. Há ainda vagas para tratamento exclusivo de casos graves no Hospital Estadual Santa Casa e UTIs em Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. E durante a coletiva, o secretário de Saúde também admitiu que há uma subnotificação de casos em Mato Grosso. Segundo Gilberto Figueiredo, a estimativa é de que o número de pessoas infectadas com Covid-19 seja de pelo menos 600. Para saber o número real, o governo teria que testar toda a população, mas nem o estado nem o governo federal conseguem disponibilizar testes para todo mundo. Na semana passada, Mato Grosso conseguiu comprar 20 mil testes para o Laboratório Central, 10 mil do tipo rápido. Outros 10 mil vieram do Ministério da Saúde, mas eles vão ter o acesso cada vez mais limitado, com o aumento de casos confirmados e também suspeitos. E na capital, as medidas de isolamento foram prorrogadas. As aulas ficam suspensas até o próximo dia 10 de maio. Os estabelecimentos comerciais que não sejam de atividades essenciais até o dia 21 de abril. E entre as novas medidas, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que analisa o toque de recolher e o rodízio de veículos. Essas duas medidas vão depender de uma análise que vai ser feita pelo Comitê de Risco nos próximos dias. E se achar necessário, aí sim começa tanto o toque de recolher quanto o rodízio para veículos, que virá num novo decreto. Enquanto isso, tem gente que parece que ainda não entendeu a gravidade da situação. A Polícia Militar fechou uma festa nesse fim de semana com mais de 100 pessoas. A Luzia Araújo conta. Nesse domingo, a Polícia Militar fechou um baile funk e levou 100 pessoas para a delegacia por descumprimento das medidas restritivas para evitar a propagação do coronavírus. A festa acontecia no bairro Altos da Serra 2, em Cuiabá, e os policiais chegaram até o local depois de receberem uma denúncia anônima. Eles precisaram acionar um ônibus coletivo para conseguir levar todo mundo para a delegacia. Veja na reportagem no site. E para tentar conscientizar a população sobre os cuidados que devem se manter quando precisar sair de casa, o governo do estado lançou uma campanha que inicialmente recomenda, mas que daqui a uma semana vai obrigar as pessoas que tiverem que sair de casa a utilização de máscaras, sejam elas descartáveis ou reutilizáveis. Desde o fim de semana, o Corpo de Bombeiros está entregando máscaras artesanais à população que está nas ruas. A blitz de prevenção continua nos próximos dias. E para esse tipo de máscara é muito importante estar atento à higienização. O tempo de uso é de no máximo 6 horas ou até que ela fique úmida. Depois disso, precisa ser lavada e ficar de molho em água sanitária por pelo menos 20 minutos. E com a mudança de rotina, além dos decretos municipais e estaduais, como é que fica a relação de consumo entre as empresas de turismo e os clientes? A Amanda Simeone explica.
Por causa da pandemia de coronavírus, tem muita gente remarcando viagem por aí. Na última semana, o Ministério do Turismo editou uma medida provisória que resguarda os direitos dos consumidores e também das agências de turismo, como é o caso do Rafael, que teve que remarcar uma viagem com a família para a Europa para 2021. Nossa intenção inicial era para setembro desse ano, mas ficamos com medo de adiar e não conseguir viajar novamente, então jogamos para o ano que vem. A companhia aérea vai nos dar um voucher no valor que nós pagamos para que possamos emitir uma nova passagem. Essa passagem não está emitida ainda porque a janela de voos para março do ano que vem ainda não está disponível, mas assim que tiver, a agência irá fazer esse trabalho para a gente de remarcar. De acordo com o ministro do Turismo, a medida desobriga que as agências façam esse reembolso imediato, mas obriga que a remarcação seja feita sem custo nenhum para o consumidor. Essa medida provisória ela vai desobrigar as empresas a fazer o reembolso imediato, mas também obrigando que essas empresas possam, num prazo máximo de 12 meses após a pandemia, elas façam na totalidade, na integralidade, sem custos adicionais ou multas, entregar esses serviços aos consumidores. Isso aí é uma medida extremamente importante, porque muitas das empresas, sobretudo de entretenimentos, de shows, pacotes turísticos, as empresas se viram num fluxo de caixa zerado e ainda ter que retirar o reembolso, isso aí seria catastrófico. Além das agências de turismo, a medida vai beneficiar empresas de hospedagem, parques temáticos, organizadoras de eventos, empresas de shows e também de eventos culturais. Não é um momento fácil para empresas, para trabalhadores formais. Imagine então para aqueles trabalhadores autônomos que dependem da movimentação na cidade, nas ruas para conseguir sobreviver. Pois é, os bairros de Cuiabá já estão sentindo o reflexo dessa crise. Muitas famílias estão passando por necessidades e várias campanhas começam a surgir para ajudar essas pessoas. Um grupo de médicos que atende o SUS, atende a PSFs, UPAs e policlínicas do município, se uniram para fazer doações nesse fim de semana. Nós somos médicos, né? E a gente tem um grupo de WhatsApp e essa é a ideia de ajudar as pessoas com mais dificuldade. E como tem muitos colegas que trabalham no PSF, essa é a ideia de cada um doar um pouco de dinheiro, a gente comprar as cestas básicas e doar para as comunidades mais carentes. A senhora trabalha com o quê, sua família? Quem que ajuda em casa? Ninguém, só nós dois. Mas seu marido vende o quê? Ela é doente também. Meu marido, eu faço salgado e saio vender. E agora não tem como vender, não né? Não posso sair. O seu marido trabalha com o quê? Tá parado, ele é pedreiro. Nossa, e como é que tá as coisas em casa? Tá difícil. Tá difícil? Nos últimos dias ele teve dificuldade de lá? Tá uns problemas sérios, né? Porque tá tudo parado, né? Tudo parado. A senhora acha que vai ajudar um pouco isso aqui? Ixi, um pouco, mas é muito. Ixi, mas é muito. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 6. 6 filhos. Eu trabalhava na Praça Base ali, né? Fazendo de diária, né? Aí como a empresa parou, aí dispensou tudo o diarista. Aí ficou só com o pessoal da empresa que é registrado. Tem quanto tempo você não trabalha, cara? Já tem quase 2 meses que eu não tô parado. E o que você ganha dinheiro? Tem quanto eu tempo? não tô ganhando nada. Eu tô vivendo de doação. Doação, cara? Quantos filhos você tem? Eu tenho 4 guris. Rapaz, dizer que vai salvar. Ó, pra não falar a verdade, eu consegui R$25 hoje que eu consegui comprar um pouco de... um pacote de arroz e um pouco de quirela para minhas galinhas. Cara, aqui tem 25 quilos de alimento, tá? Aí, obrigado, hein? Agradecido. Agradece os caras aí que estão ajudando. A gente só tá entregando, tá? Obrigadão a vocês, obrigadão, hein? Falou. Que Deus abençoe. Amém. Espero que faça um pouco, alivie um pouco sua casa. Opa, assim, ó. Obrigado. Essas doações que você viu foram no bairro Pedra 90. Essa semana ainda tem doação no Praeiro e no Santa Isabel. E, gente, uma última informação. A partir dessa segunda-feira, o esquema do transporte coletivo muda na capital, também por causa do combate ao coronavírus. Gabriela Arantes. A partir desta segunda-feira, 5 linhas de ônibus atenderão todas as regiões de Cuiabá. Somente estaremos atendendo os servidores da saúde pública e privada de Cuiabá, os servidores dos serviços essenciais de Cuiabá. Se você não faz parte de nenhum grupo desse, por favor, fique em casa, não vá para o transporte coletivo. Você ficando em casa, você vai nos ajudar. Nós reservamos 30% da frota.
20% para atender os serviços essenciais e 10% para atender apenas os servidores da área de saúde pública e privada. É muito importante que você nos ajude agora, ficando em casa. Não vá para o transporte coletivo. Nesse momento, não use o transporte coletivo. A medida vai até o dia 10 de maio e é preciso apresentar crachá funcional, carteira de trabalho ou qualquer outro documento que comprove a função. Cuide-se, se puder ficar em casa, fique. Se precisar usar o transporte coletivo, paciência e muita segurança. Use máscara, seja ela descartável ou reutilizável. Não esqueça de higienizá-las e higienizar bem as mãos também quando chegar ao seu destino. A gente volta amanhã com outra edição do Jornal da Tarde, mas você já sabe que ao longo da nossa programação tem mais informações no nosso portal e nas nossas redes sociais. Ótima semana para você!